Olá, eu sou o Levi Secato e você está no podcast Corandeu. Vamos lá, gente. Estamos mais em um podcast Corandeu. Sou o Levi Secato. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal que eu sei que muitos ouvintes aqui gostam. Nós vamos falar hoje sobre o legendário de Tolkien, sobre as suas obras. E eu convidei aqui duas pessoas muito legais, interessantes, que vão conversar com a gente, vão contar aqui as suas experiências, que obra mais gosta, personagem. Então vou começar chamando ela aqui para se apresentar. Ju, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Oi, Levi. Eu sou a Ju Sonsim, sou jornalista e criadora de conteúdo. Atualmente eu moro em Londres, eu estudo fotografia aqui também. E nas minhas redes sociais eu compartilho conteúdo de cultura, história, viagens, Tolkien e rolês em Londres. E eu colaboro com o canal Tolkien Talk, que é o maior canal sobre Tolkien na América Latina. E aí, Luizão, por favor, se apresenta aqui. Sejam bem-vindos. Desculpa, Ju, que mal educado, né? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Corandeu. E aí, Luizão, novamente, estamos aqui em outra casa, né? Mas, então, muito prazer, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Me chamo Luiz Cossi, eu sou formado em economia, terminei o meu mestrado esse ano em economia também. Recentemente mudei para trabalhava em mercado financeiro, eu migrei para a área de agronegócio, então agora eu sou um agroboy, segundo a minha esposa. E assim, é só para mostrar que Tolkien ele atinge todo mundo, desde o pessoal lá das humanas até o pessoal de exatas, mercado financeiro, né? Mostra o poder que é essas histórias que a gente lê, essas coisas que nos cativam tanto. Então, um prazer e uma honra poder estar aqui, bater esse papo, a gente poder discutir entre amantes de Tolkien aqui e amantes de histórias, no geral. Sensacional. Bom, convidados apresentados, vamos lá, então, direto ao nosso bate-papo. Gente, só para falar aí para vocês que estão nos ouvindo, a ideia aqui não é um bate-papo profundo sobre as obras de Tolkien. A gente quer aqui trocar uma ideia, ser descontraído. E se você quiser ter aí uma introdução mais profunda sobre Tolkien, sobre as obras dele, nós já gravamos o episódio número 11, com o Cezinha do Tolkien Talk. Então lá ele se aprofundou mais sobre o Tolkien, sobre as obras dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Então nós vamos bater aqui aquele papo legal, descontraído, sobre as nossas experiências lendo Tolkien. E espero que vocês gostem e possa aí também ajudar você, quem sabe a começar, quem sabe a continuar, se você parou, te incentivar aí com as obras. Luizão, dá pra gente resumir aí em 2 minutos o que seria então o legendário de Tolkien? O que seria a gente falar um pouco sobre as obras de Tolkien? O que você pode falar para os nossos ouvintes para a gente começar aí dando um pontapé inicial? A parte difícil é falar em 2 minutos, vamos lá, coisa rápida. O legendário do Tolkien, da forma como ele define até nas cartas dele, seria todo aquele pano de fundo, todos aqueles mitos originários que estão dentro da mitologia maior de algumas das histórias dele, mas não em todas. Então, esse legendário ele aparece de alguma maneira no Hobbit, ele aparece, na verdade, o Tolkien até falou em uma das cartas dele, para quem inclusive quiser, tem aquele livro As Cartas de Tolkien, que a HarperCollins lançou recentemente. Ele tem um entendimento de que o Senhor dos Anéis não é uma continuação do Hobbit, o Senhor dos Anéis é uma continuação do Silmarillion, porque ele tentou escrever histórias de hobbits, mas ele fez muito mais um link com as histórias lá dos tempos antigos deles. Então, basicamente, são histórias de originação de povos, como que os povos se deram, como é que teve a criação dentro do mundo dele, do mundo, do cosmos todo que ele fez, dentro da história da narrativa da Terra-média. Então, assim, um resumo bem curto seria, você tem todas as histórias como um jeito melhor de definir seria, do mesmo jeito que os gregos têm aquela mitologia toda deles, os nórdicos têm aquelas mitologias todas deles, aquelas histórias de como que os povos deles surgiram, como que começou a ter água, como começou a ter chuva, de onde veio os seres humanos, de onde vieram os animais e tudo isso. O Tolkien sentiu falta dessas mesmas histórias para a Inglaterra, porque após o domínio dos anglo-saxões, todas aquelas histórias originárias daqueles povos se perderam. Então ele sentia que a Inglaterra não tinha mitologia própria. E como ele é um cara, vamos dizer assim, um pouco ambicioso,
ele decidiu fazer sozinho o que um povo inteiro, uma cultura inteira faz ao longo de séculos. Ele falou, vou tentar fazer na minha geração isso aqui, como um hobby, porque além de ter lutado numa guerra, além de ser professor de pós-graduação, doutorado e um dos maiores especialistas em línguas vivos na época dele, ele falou, como um hobby eu vou tentar criar um universo inteiro e uma mitologia inteira para o meu povo. E ele conseguiu, isso que é o mais impressionante, assim, dá para se dizer que foi ele junto com o filho dele, o Christopher, mas isso daí é uma discussão um pouquinho mais longa. O Luiz falou sobre a mitologia e sobre ele ter esse desejo de criar uma mitologia para a Inglaterra, né? Eu conversei com o Trotter, que é um dos maiores colecionadores de Tolkien aqui no Reino Unido, e ele falou justamente isso, e que o povo inglês seria o arquétipo do Hobbit. E ele até brincou, ele é inglês, né, o Trotter, e ele até brincou. Eu não sei se isso é uma coisa muito boa, porque os hobbits não são lá tão inteligentes. Aí eu falei, não, é uma coisa boa. Porque os hobbits são as minhas criaturas favoritas da Terra-média. Então ele tentou fazer isso e acho que com sucesso, né? Sensacional, sensacional. Ju, então vamos prosseguir aí. Como foi seu primeiro contato com as obras de Tolkien? Qual é a sua obra aí predileta? Como que foi? Como você chegou nessas obras do Tolkien? Como que Tolkien entrou na sua vida? Olha, foi como uma criança dos anos 2000, eu vi todos os filmes a trilogia do Peter Jackson saindo, então eu fui realmente acompanhando e foi através dos filmes. Eu tinha 11 anos quando saiu, acho que por aí. E aí fiquei fascinada. Eu falei, gente, como assim? Eu vou ter que esperar o próximo filme sair? E aí me contaram que, então, Juliana, existe toda uma obra publicada, é baseada em livro. Você pode ler e descobrir o que aconteceu. Aí eu, gente... E aí foi assim, foi através dos filmes. E desde então eu nunca parei. Eu fiquei realmente... minha obsessão há, sei lá, 20 anos? Não sei fazer conta, gente, perdoa. Mas é uma obsessão de passatempo, aí virou... Hoje em dia eu também, né, retomei isso com a colaboração com o Tolkien Talk, com a criação de conteúdo para minha página. Foi, sei lá, sempre presente, uma paixão mesmo. É um estilo de vida. Se torna, né, um estilo de vida. E para você, Luizão, como foi aí seu primeiro contato com as obras do Tolkien? Não, foi um pouco parecido. Aliás, para quem quiser se sentir velho, O Retorno do Rei, que é o terceiro filme da trilogia, saiu em 2003. Então, assim... Nós vimos. Nós vimos. Eu estava lá. Eu fico assim quando eu reassisto Harry Potter com meu filho, né? Não, eu tô quase. Você que falou você tinha falado do Narnia, que você tinha comentado um pouquinho antes da gente começar a gravar. Eu tô quase fazendo aquela fala do Aslan lá, não cite a magia proibida a magia antiga pra mim. Eu estava lá quando ela foi escrita. Então, assim, eu estava lá quando o filme saiu. Mas o meu primeiro contato, na verdade, foi assim. Eu lembro de ver os trailers do Sociedade do Anel quando saiu na TV. Eu queria ter ido assistir, eu não conhecia nada das histórias em si, eu só achei muito legal, que tinha elfos, tinha anãos, tinha pessoal brigando lá com orcs. Minha mãe falou que não, porque ela achava muito macabro. O meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis foi depois que o Retorno do Rei já tinha saído, eu fui assistir na casa de um amigo os Duas Torres. Então eu comecei vendo todo quebrado. Eu vi primeiro as Duas Torres, depois eu vi o Retorno do Rei, só depois que eu fui voltar para a Sociedade do Anel. Caramba! E assim, é óbvio, né? Você vê a primeira vez, você acha os filmes muito legais. O negócio que é incrível, pra quem tiver curiosidade, assim, tem vídeo de making off do filme no YouTube, pra quem não precisa mais comprar os DVDs e os box, pagar uma grana ali. Nossa, era divertido. Quão pouco Não, era, mas eu digo assim, o quão pouco eles foram dependentes de coisa gerada no computador. Eles tentaram o máximo possível, óbvio, né? Teve muita coisa, mas eles tentaram o máximo possível usar efeitos especiais práticos. Então, todas as cenas em que você tem o Ian McKellen com o Elijah Wood, o Frodo e o Gandalf conversando, eles estão um na frente do outro, para ter aquela diferença de tamanho. O Peter Jackson ele fez todo um aparato, quase como se fosse uma ilusão de ótica,
para tirando a aparência de profundidade para parecer que eles estavam realmente numa diferença de tamanho, mas eles estavam a 5 metros de distância um do outro. Nossa. Então assim, é muito legal a parte do processo de fazer o filme. Voltando para as histórias, o primeiro contato foi esse. Depois, eu li o livro do Hobbit antes de assistir a trilogia do Hobbit, mas depois que eu li O Senhor dos Anéis original, é outra história. Assim, óbvio, né, sem desmerecer de forma nenhuma o que o Peter Jackson fez nos filmes do Senhor dos Anéis, foi um negócio espetacular. Não é à toa que acho que o Retorno do Rei até hoje está empatado com o filme que mais ganhou Oscar, acho que foram 11 Oscars. Então não era brincadeira o que eles conseguiram fazer com o material que eles tinham. Apesar de que, né, todo mundo sabe, todo mundo que gosta de ler sabe que quando transfere para o filme você perde muita coisa. Eles têm que adaptar muita coisa, e inclusive acho que na discussão sobre os personagens favoritos eu vou até entrar um pouquinho nisso. Porque tem personagens que são muito mais legais nos livros do que eles são nos filmes. Eu não sei se a minha opinião vai ser a de vocês sobre isso também, mas a gente entra nisso depois. Não, eu acho que sim, de fato. Olha, eu fico indeciso porque eu me lembro de realmente ter ido no cinema, assistir os filmes, mas eu me lembro sim que com 14 anos a minha tia era bibliotecária de uma escola e ela chegou e ela sabia que eu gostava de ler e eu lembro que eu estou até com a versão aqui, né, da Sociedade do Anel, não sei se dá para vocês verem aí, né? Quem está nos ouvindo não está vendo, né? Que é da Martins Fontes. Caramba. E 2002, essa versão aqui. 2002. E ela me deu, eu li. Eu não li todo naquela vez que ela levou o livro para mim. Mas eu lembro que foi a minha primeira experiência assim, de literatura mesmo. De literatura. Os filmes eu assisti todos no cinema, de fato. Né? Assisti todos no cinema. Mas literatura eu lembro que foi a primeira vez que eu li Tolkien. Depois eu fui ler mais tarde a obra toda, né? Depois, eu lembro que essa vez, quando eu tinha 15 anos, eu não li inteiro, mas depois eu fui ler mais tarde. Mas, de fato, eu acho que eu entrei mais no universo Tolkien pelos filmes mesmo. Eu lembro que todos eu fui assistir no cinema aqui. E, de fato, esses efeitos que a gente via nos filmes, cara, era sensacional. A gente ficava, por exemplo, sei lá, quando no Retorno do Rei, quando a gente vê o Aragorn retornando ali com o Exército Fantasma lá, cara, aquilo assim, né, passando por todo o exército, foi uma coisa assim que para mim foi sensacional na época, como eu enxerguei na época, né? Hoje a gente sabe mais profundamente como que rolou cada parte do filme, como o Luiz aí tá explicando. Só porque assim, você tá falando disso agora, eu vou só comentar. Claro. As cenas de batalha, muitas vezes, o elenco que fazia coadjuvante, eles brigavam de verdade. Óbvio que a espada não estava afiada. Mas os atores até falavam que vamos dizer assim, a gíria pra falar pra quem é da Nova Zelândia, que é onde os filmes foram gravados, é os kiwis. Eles falam, pô, esses kiwis são loucos, porque os caras estão se batendo de verdade. Então assim, tem até uma cena de uma das lutas que o ator que faz o Aragorn, ele teve o dente quebrado, porque eles estavam batendo espada de verdade, a espada escorregou e bateu no dente dele. Ele quebrou os dedos dele de verdade quando ele chutou o elmo, tantas vezes o grito ficou perfeito. Nossa, que legal, o grito ficou bom agora. Não, ele quebrou os dedos, ele quebrou acho que 3 dedos ali. Isso traz muita veracidade, né, que eu não sinto isso com os filmes atuais. Não sei se eu sou uma fã iludida, mas eu reassisto, né, a trilogia, sei lá, uma vez por mês. E aí, toda vez que eu vejo, eu fico, gente, não parece que foi feito há trocentos anos. Eu não sei, os efeitos ainda não são antigos. Algumas cenas são, principalmente dos hobbits, ali nas Duas Torres, tem uma cena que, pra mim, já tá passada ali na questão de efeitos. Mas de resto, eu fico, gente, tá perfeito ainda. Não sei, é ilusão minha? Demais. Inclusive eu usei a expressão fantasmas, né? Na época parecia, mas a gente sabe que é o exército dos mortos, né? Sim. Que o Aragorn traz de volta ali pra vencer. Mas, as maquiagens dos orcs, dos urukais, é tudo maquiagem prática. Então você vê assim, não foi animado a expressão dele. É uma pessoa mesmo com 1 quilo de maquiagem lá na cara, mas isso dá, vamos dizer assim, acho que o termo melhor não é nem veracidade, mas seria uma verossimilhança. Você olha aquilo parece real. Então não é o tipo de coisa que ele fica datada no computador, né? Isso é muito legal, assim.
Sensacional. Ju, qual é o seu livro? Acho que é uma pergunta difícil aí, mas qual é o seu livro e personagem favorito? São todos que você fala, não, esse aqui é meu queridinho, esse aqui eu gosto deste. E personagem também, que eu sei que não é fácil, né? Pra você, quais são aí? É difícil essa pergunta. Eu acho que eu fui num. Tentei responder de um jeito político, tá? Bem assim, diplomata. Porque eu fui pelo apego emocional. Então, primeiro, eu tenho A Sociedade do Anel como apego emocional, porque foi meu primeiro livro. Então, eu já li querendo, depois de ter assistido os filmes e tal. Agora, de livro que eu acho que é perfeito, assim, em construção e que eu acho que é gostoso de ler toda vez que a gente relê a mesma coisa, que sempre traz uma coisa nova, é O Hobbit. Então, tem esses dois. Agora, personagem favorito, não consigo escolher, gente, não consigo. Então eu vou ter que colocar em categorias, tá? Vocês vão... Tá. Então, a categoria 1. Quem eu gosto porque eu acho que se comunica comigo em muitas esferas é o Bilbo. Eu acho que eu seria o Bilbo, ou enfim, não sei, gosto dele. Quem eu gostaria de ser amiga é o Gandalf. Então, o Gandalf pra mim é genial, ele é incrível, tem toda... Ele é do povo, mas ao mesmo tempo ele é um mago muito, né, poderoso, enfim. E a Galadriel, que é simplesmente uma diva, então queremos aí esse trio, acho que é meu trio. E assim, Aragorn, se eu fosse colocar aí o crush da infância e adolescência e da vida adulta. Mas, enfim, uma quarta categoria. Seria o Aragorn. E aí, Luizão? Qual o seu livro favorito, personagem? Se há que tem, né? Como ajuda, é uma tarefa difícil. Eu vou te falar, até pouco tempo atrás eu acho que seria a própria trilogia do Senhor dos Anéis. A gente fala trilogia porque o Tolkien pensou num livro só, mas... Sim. Mas eu acho que eu mudei pro Silmarillion recentemente. O Silmarillion, pra mim, ele é inacreditável o que ele conseguiu fazer ali na história e assim, ele fica melhor a cada leitura que você faz, porque você já tá um pouco mais acostumado com os nomes. Pra quem gosta de ler e ver aquele monte de nome, assim, graças a Deus, eu não sei como é que era nas edições mais antigas, mas as edições novas eles botaram um índice remissivo lá no final, você consegue voltar a saber que o mesmo personagem, o mesmo lugar, tem 3 nomes diferentes, um em élfico, um em alto-élfico, um outro nome, um na língua dos homens, então ele parece meio confuso. Na verdade parece não, ele é muito confuso às vezes, mas é aquele tipo de coisa que vale você se debruçar e você destrinchar sempre. Silmarillion é um livraço, e a leitura dele é muito mais prazerosa do que você imaginaria se alguém te falasse desses problemas. Com relação a personagem favorito, pra quem não tá vendo, eu tô até pondo a cabeça pra trás, porque talvez eu categorizasse por histórias, de repente. Então, no Senhor dos Anéis, quais são os personagens favoritos? No Hobbit, quais são? No Silmarillion, quais são? Eu acho que, pensando no Senhor dos Anéis, um personagem que eu acho espetacular, e talvez até seja meio clichê, é o Sam. O Sam, pra mim, a grande maioria dos momentos mais, vamos dizer assim, marcantes na história, o Sam está presente. Então você vê você vê o valor da humildade ali, a gente vai falar um pouquinho disso depois, né? Mas o Sam, assim, ninguém dava nada para ele. Desculpa, é que é muita coisa, eu até arrepio falando, mas aquele discurso dele no final, que o Frodo já não aguenta mais caminhar, ele tá quase definhando nas beiras, e o Sam pega ele e fala: eu posso não poder carregar esse fardo, mas eu posso carregar o senhor. Então, assim, você vê essa força dele, e ele é inseparável do Frodo. Isso para mim, assim, por mais que eu adore a trilogia dos filmes, isso para mim é uma coisa que eu não gostei muito, porque para criar aquela tensão no filme, eles colocam uma tensão entre o Frodo e o Sam, que ela não tá nos livros. Então, assim, a amizade deles, ela não tem aquele problema do Frodo ser envenenado, teoricamente, pelo Gollum, e ficar caindo na ladainha dele, depois mandar o Sam embora. O Sam fica com ele até o fim. E o Sam assume, em um momento que ele pensa que o Frodo tá morto, o fardo de carregar o anel. Então, assim, é quase como, olha, você tem que levar essa tocha até tal lugar, mas o cara tinha que carregar a tocha, ele parece que morreu. E o Sam fala, não, a missão vai ter que ser cumprida e eu sou o único que tá aqui, então eu vou carregar. O Sam é espetacular. E um outro que, infelizmente, nos filmes, para criar essa tensão, eles também deixaram um pouquinho a desejar para ele, de algumas maneiras, é o Faramir. O Faramir é um personagem espetacular para mim também.
ele também, de alguma maneira, é tentado, ele passa pela tentação do Boromir e ele não sucumbe a ela, ainda que o Boromir tenha uma redenção após. O Boromir também é um personagem muito legal. O Aragorn é muito legal, e eu era criança quando eu vi os filmes, então os dois que marcaram eram o Legolas e o Gimli, que eram os personagens assim, que você vê aquela dinâmica deles, ela é muito legal. A briga dele, todo mundo tentando lutar para sobreviver, eles fazendo aposta para ver quem mata mais orcs no confronto. Então, assim, eu acho que no Silmarillion o Húrin é um dos personagens mais legais, assim. O Húrin, ele é um personagem que acaba sendo bem importante entre os homens ali, um dos homens mais, vamos dizer assim, fiéis ao lado do bem naquele confronto com Morgoth, enquanto vários homens e vários povos e várias tribos tinham passado pro lado do inimigo, a tribo dele fica fiel. O Beren também é muito legal, a Lúthien é espetacular também. Esqueci de falar, na trilogia original, a Elwyn é um absurdo também, eu gosto demais da personagem dela, assim, Eu tenho muitas críticas com, vamos dizer assim, algumas personagens que fazem hoje, que o empoderamento da personagem, eles fazem uma personagem feminina. O problema não é ela ser guerreira, o problema não é ela ser forte de alguma maneira, o problema é que é mal feito. A Elwyn é um exemplo perfeito de uma personagem muito bem feita, e ela tem um valor e um brilho que é um absurdo, assim, ela é muito legal também. E dos elfos lá no Silmarillion, desculpa, é o Fingolfin e o Fingal, são os dois mais legais pra mim também. Muito bom, muito bom. Falei um monte, desculpa aí. Não, tá livre. Vocês estão aqui para falar. Gente. É impossível. Não tem como. É impossível. Pode falar à vontade, Luiz, não tem problema. Olha, cara, eu acho, Ju e Luiz, eu acho que eu vou ficar com o Retorno do Rei, né? Eu fico muito em dúvida também entre Aragorn. Eu me identifico muito com Aragorn em muitas coisas. Mas também eu tenho uma apreensão, um afeto muito grande pelo Gandalf, né? Ele é justamente aquela figura que a Ju falou que eu queria sentar do lado e falar, cara, vamos conversar algumas coisas, mas não some, né? Igual você faz aí, de repente aparece, enfim. Mas são dois personagens, assim, eu sei que muita gente adotaria esses personagens, né? Mas eu ficaria aí com esses dois. Eu acho que são personagens aí que eu tenho uma identificação muito grande e tenho certeza, acho que o Luiz citou Arwen, né? Eu acho que também o papel que ela faz nos filmes, né? Como ela Não, eu falei da Elwyn. Eu falei da Elwyn. Eu falei da Arwen, né? A sobrinha do Théoden. Não, então... Eu não sou um homem. Aí mata o rei bruxo de animais. Desculpa. Desculpa. Nossa, essa cena até hoje... Ela foi demais, ela é muito boa. Vamos lá, sobre temas universais que vocês veem na trilogia, no Legendário como um todo, nas obras do Tolkien como um todo, quais aí te chamam mais atenção? Fica livre também para você colocar a sua cosmovisão nisso, né, Levi? Cara, eu gosto de sacrifício, sei lá, eu coloquei alguns aqui, né? Eu gosto da amizade, mas pode ser que tenha outros aqui que eu não elenquei que você queira colocar mais de um. Fica à vontade. Temas que você vê que te chama atenção, Ju. Que algum desses aí ou alguns outros que te chama atenção? O tema que eu escolhi não foi nenhum desses, assim, como principal. Eu escolhi a morte como tema universal principal. Uau! Por quê? Porque um dia eu li uma frase que o Tolkien comentou sobre que todas as histórias humanas são praticamente sobre uma mesma coisa, que é a morte. A inevitabilidade da morte. E aí ele falou isso numa entrevista, e desde então eu fiquei, gente, isso mudou muito minha perspectiva sobre a obra. E eu passei a olhar e reassistir os filmes e ler com esse outro olhar. Né? Depois você passa a vida adulta, aí você vai por outro caminho. E aí eu comecei a realmente prestar atenção, e também com a vida do Tolkien, porque ele lidou com a morte muitas vezes. Então, o pai dele faleceu quando ele tinha 3 anos de idade, e aí ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Então ele viu a pior faceta do ser humano ali, e a morte em todos os lugares que ele ia, né? Tanto no filme Tolkien, que é aquele que... Esqueci o nome do ator que faz o Tolkien. Enfim. Eu esqueci, ele faz o besta nos X-Men lá no novo. Eu esqueci o nome dele também.
Ele tem até uma cena no filme que justamente mostrando o horror da guerra e um cavaleiro chegando com a escuridão, assim, em alusão à morte, a tudo, né? E ele perdeu muitos amigos na guerra, né? Ele nunca afirmou com certeza assim, nossa, eu me inspirei na Primeira Guerra Mundial para fazer O Senhor dos Anéis. Não. Mas tem algumas coisas que a gente relaciona, né? Meio inconsciente. Tanto o capítulo dos Pântanos Mortos, uma alusão às trincheiras, né? Mas, e a última, assim, acho que talvez uma das piores perdas dele tenha sido da Edith, que é a esposa dele, né? Que eles ficaram 50 anos casados. E ela faleceu 2 anos antes dele, então ele teve que ficar sozinho por 2 anos depois desse amor, né? Todo. E eu visitei o túmulo dos dois em Oxford e foi um momento assim que eu e a Inês do Tolkien Talk, a gente ficou muito, muito emocionadas. A gente ficou uma meia hora ali, cada uma teve seu momento, escrevemos cartinha e no túmulo tem escrito Beren e Lúthien e todo mundo deixando coisinhas para eles, enfim. Mas por que eu acho que é a morte, né? Porque todos os outros temas como amizade, como sacrifício, eles só podem existir na intensidade que eles existem em Tolkien porque eles passaram pela morte. Então, eles vivem à sombra da morte. Tipo assim, meio que você só dá valor para esses temas quando você encara a morte. E todos os personagens, não sei se aqui é a brisa minha, tá? Mas todos os personagens, depois do ataque dos orcs, né, logo em seguida que eles passam por Lothlórien, eles têm uma mudança de jornada, né, por questões da vida, mas também por questão pela morte que se abateu ali do Boromir. E todo mundo trocou meio que os valores. Então Sam se joga no rio para se juntar a Frodo. Aí vem o quê? Vem o sacrifício, vem a amizade. Aí o Aragorn faz um juramento pro Boromir quando ele tá morrendo. Ou seja, ele dá um passo para enfrentar o medo e a sombra do passado. Merry e Pippin, que viviam só de cerveja e erva, eles se sacrificam pelo amigo depois de ver a morte do Boromir. Então, o luto trouxe esse extremo de sofrimento e sentimentos ruins, mas também jogou luz para os melhores sentimentos que existem. Que é a amizade no grau, o amor no grau. Então, acho que isso só foi possível porque Tolkien sabia como era a morte. Não sei. Sensacional. E a morte era um presente para Tolkien, né? Não, demais. E a morte, Tolkien dizia que a morte era um presente, né? Eu acho que assim, uma coisa que você falou que até linkou, você vê assim, a postura desses personagens frente a essa morte, talvez um personagem que simbolize, vamos dizer assim, a relação errada para se ter, seja o Denethor. Isso fica um pouco claro nos filmes, nos livros fica mais ainda. Que quando ele vê aquela morte iminente que estava para vir, ele se desespera. E assim, esse desespero dele leva ele praticamente a queimar o filho dele vivo, então tem um monte de coisa que acontece, e você vê que o desespero frente a quase a iminência da morte não é a postura correta. Você vê esse negócio destrutivo que ela não só não leva a nada, como ela rejeita toda e qualquer esperança. E assim, de alguma maneira, óbvio, né, nós vivemos com relativa segurança, a maioria de nós não teve esse risco, a não ser por alguma doença pontual. Nós não vivemos em países que estão em guerra faz algumas décadas, e talvez o mais próximo que as nossas sociedades tiveram de encarar a morte cara a cara como um todo foi a pandemia que nós tivemos. O mundo todo passou por essa situação e você viu que várias pessoas literalmente perderam esperança. Elas se enclausuraram de uma maneira, elas viveram de uma maneira e elas se desesperaram com tudo. É óbvio, né? Existem formas e formas de se reagir, tem pessoas que, por determinadas circunstâncias, não podem ir para a batalha nesse sentido, mas o que eu quero dizer assim houve um desespero que aparece e a questão que nem você falou, a iminência da morte, ela desperta essas, vamos dizer assim, ela é o fogo que afia essas virtudes, entende? Sim, é verdade. Nossa, então, ela não é necessariamente o motivador, mas ela é um catalisador, porque pessoas com fogo, elas podem quebrar, elas podem queimar, elas podem esmorecer, mas pessoas saem mais afiadas e saem como um aço mais forte depois que elas passam por esse processo.
E na ausência disso, uma vida simplesmente tranquila. E uma coisa que assim, você até falou e você comentou dos hobbits, é curioso porque os hobbits, eles, na mitologia do Tolkien, eles viviam dentro do condado, protegidos inclusive pelos Dúnedain, pelos herdeiros, vamos dizer assim, parte dos herdeiros de Númenor, e eles não sabiam que eles estavam sendo protegidos, mas eles viviam, e os Dúnedain protegiam aquela região sabendo na beleza e na pureza daquilo. E na necessidade de proteger aquilo que é bom, aquilo que é belo, é o que o Sam fala, ainda existe alguma coisa de bem que vale a pena lutar nesse mundo. Ele fala isso lá no próprio filme, esse discurso vai, e você vê até uma reaçãozinha do Gollum ali. Mas é bem interessante você ver, e curioso, porque, em parte, os Anéis do Poder, daqui não é referência à série, tá? Mas falando em si dos Anéis, a parte dos Elfos é para retardar o envelhecimento e o esmorecimento dessa criação dos Elfos dentro da Terra-média. E o dos Homens, em parte, vem por aqueles por uma raça de mortais que viviam menos, mas eles desejavam a vida a todo custo. Então eles se pregam a essa vida, até uma vida maldita, em certo sentido, que esses anéis dão, uma vez que eles são pervertidos pelo Sauron. E você tem que o próprio anel, o anel principal, o anel do Sauron, ele traz essa vida longa, inclusive, ao Gollum. O próprio Bilbo, ele dá uma vida mais longa, só que no caso do Gollum é uma vida amaldiçoada e uma vida de perversão. E essa necessidade, essa busca por viver a todo custo e por querer essa imortalidade, que não é o destino dos homens, da humanidade como um todo, você vê que para quem vai lá no Silmarillion, ou depois tem aquele livro lá da Queda de Númenor, que saiu mais recentemente, você vê que é o catalisador que leva o Númenor a cair. Porque, mesmo abençoados com vida longa, eles não se contentam com isso. Eles falam, a gente quer viver para sempre, a gente quer mais, a gente quer mais. E até certo ponto nós vemos isso hoje, assim, com a indústria que é a indústria de cirurgia plástica, para as pessoas parecerem mais jovens o tempo todo. Você vê, eu não sei se vocês já viram isso, mas na minha vida eu acabei vendo muito comum, é aquele pai de amigo seu ou de amiga sua que tá sempre de boné para trás, chega, ei galerinha, tudo bem, quer parecer jovem. E na verdade, assim, sei lá, eu falo por mim, mas dá mais vergonha alheia do que qualquer coisa, porque aquele ímpeto, eu não quero envelhecer, eu não posso morrer, eu não posso confrontar isso. E você deixa de lado todos os ensinamentos e as coisas boas que vêm com esse amadurecimento. Então, assim, a sabedoria que vem com a idade fica de lado porque a pessoa quer se aperrinhar naquela síndrome de Peter Pan, de não quero envelhecer, eu quero ser criança de novo, eu quero ser para sempre. E uma coisa que Tolkien pontua muito é a natureza, que é você respeitar os ciclos, né? Você gostar, tá conectado a esse ciclo da natureza. E cada um tem seu tempo ali. Os Ents ensinam muito sobre isso, né? Então, acho que a natureza é um dos temas ali que eu acho que seria um segundo colocado ali para mim, de temas principais. Então, a pessoa que sabe ir bem com a natureza, que são os hobbits, por exemplo, são bem conectados, então sabem quando plantar, quando... Né, o Sam, acho que é o arquétipo principal ali dessa história, né? Então, ele teve a missão a cumprir, mas aí quando, né, o anel é destruído, ele sabe que, bom, agora eu tenho uma nova fase. E aí vou viver essa nova fase com o melhor que eu tenho, né? Continuar a continuidade da vida, né? Então, acho isso muito bonito, a questão de você saber ir com ciclos aí. Acho que Tolkien também é um tema principal aí. Muito bom. Eu acho que ilustra um pouco isso, a decisão nos filmes do Peter Jackson mostrou muito bem isso da Arwen, né? Quando ela decide casar com Aragorn, né? Passa ali, ó, passa o refresh mostrando o Aragorn ficando mais velho, né? E ela ficaria nova, enfim, ela vai morrer agora com a decisão que ela toma, né? Então a gente vê essa questão dos ciclos ali, quando ela toma, inclusive, essa decisão de casar com ele. Vocês acham que esses temas que o Tolkien ele aborda isso quando ele escreveu já há muitos anos, né? Mas vocês acham que esses temas têm alguma relevância nos dias atuais? O Luiz já deu aí uns flashes de quando fez algumas conexões. Vocês acham que tem alguma relevância esses temas para nós hoje sobre amizade, sobre a morte, sobre redenção, sobre poder? Vocês teriam algum insight sobre isso, sobre a relevância desses temas para nós hoje? Desculpa, José, só para o que eu acho que esses temas não é que eles são relevantes para nós hoje, eles vão ser relevantes para sempre.
Então, assim, essas coisas, elas não é que o Tolkien ele tirou do bolso dele e falou, olha, eu acho que isso aqui é importante. Ele viu nas histórias, porque ele era um ávido leitor, ele viu em todas essas histórias esses temas manifestos de alguma maneira. Então, esse confronto com a morte, assim, toda mitologia, de alguma maneira, ela tem alguma divindade, ela tem alguma explicação de o que acontece com o além, ela explica o que acontece com o ser humano, existe uma questão de juízo, uma questão de ponderação de bem e de mal, algum efeito com relação às suas ações aqui que afetam. Mas ela traz essa ideia, a maioria delas traz essa ideia de algum tipo de recompensa ou em algum tipo de paz que é tida após. A questão de coragem também, a questão desse... Enfim, esses são temas que eles aparecem em toda a literatura. Toda a literatura boa, pelo menos. Tem literatura que ignora isso e acaba ficando... Né? A base de folclore, total. Folclore, de culturas, todos se repetem, né, em diferentes culturas. Sim. Ao redor do mundo. E isso é incrível, porque isso faz parte da relação humana com a criação e com a natureza, com a sua própria vida. Então isso vai ser relevante, assim, por isso que eu até falei do Silmarillion, porque eu acho que o Silmarillion vai ser um livro relevante até, vamos dizer assim, o fim dos tempos, porque o ser humano lida com essas questões até o fim dos tempos. E uma coisa que, vamos dizer assim, um tema que é relativamente mais moderno, que está no Senhor dos Anéis e que não estava antes, quando eu falar acho que vai ficar um pouquinho óbvio, que é essa relação com a natureza, que a Ju comentou um pouquinho antes, que é justamente na relação da indústria com a natureza. Então você vê, por exemplo, ela falou dos Ents ali, o que motiva o Barbárvore a convocar os Ents para a batalha é toda a destruição que é feita na floresta de Fangorn, porque o Saruman precisava de combustível para fazer a indústria, a máquina de guerra dele rodar, para ele armar os Uruk-hais, para ele entrar em confronto e para ele ter domínio sobre a Terra-média. Então, o que o Tolkien está criticando não é a tecnologia em si, porque existe a arte, a beleza e a magia dos elfos, que ela é, de alguma maneira, essa tecnologia também, fazendo espadas, usada não apenas para o bem, mas usada pela beleza dela, não para dominar em si. Agora, essa indústria que destrói tudo e passa por cima de tudo para ter os seus objetivos, e o objetivo é sempre ter mais e sempre essa ganância, ele vê, a ideia da ganância ela não é nova, mas essa ideia de você depredar a tudo e a todos para obter os seus fins e destruir toda a criação, toda a natureza, isso é uma coisa esse é um efeito um pouco mais moderno, porque antes não havia tecnologia para fazer isso, né? Então a gente vê assim, pessoas que estão dispostas, é a última linha do balanço, é o lucro a todo custo. E não que uma empresa ter lucro em si seja ruim, mas pelo que você passa para você obter isso? É que nem eu falei, você tem os reinos que eles têm que cortar. Para quem for ler o Silmarillion, tem um momento em que o Aule, que é vamos dizer assim, um dos deuses, que ele é o deus responsável por fazer todas as coisas, vamos dizer assim, tangíveis, pedra, terra, pedras preciosas e tudo, ele que faz todas essas coisas de que a terra é feita, ele é o criador dos anãos também. E os anãos têm essa ligação com as minas e com mineração e com joias e com terra por conta dele. E a esposa dele é a deusa ou anja, ou depende de como você preferir definir, assim, para quem estiver ouvindo, mas ela é responsável pela criação dos animais e de tudo aquilo que cresce dentro da terra. Então as árvores e tudo isso ela que faz. E ela chora porque os filhos do Aule, os anões, eles vão ter que cortar madeira e destruir a criação dela para fazer as coisas deles. E aí ela até pede, ela vai pedir pro Manwë para interceder com o Iluvatar para, olha, eu preciso de algum jeito de defender eles, de alguma maneira. Então ele fala, fica tranquilo que você vai ter os pastores de árvores aí, que são os Ents, essa criação que vai zelar pela natureza. E ela chega pro Aule e fala, agora eu tenho alguém que vai zelar por eles, e aí eles não vão conseguir cortar. E ele fala, o Aule é meio pragmático, até fico imaginando essa discussão de marido e mulher que não morrem, né, então lá desde o início da criação, mas ele batendo na forja dele, escutando ela de canto e falando, olha, mas os filhos de Iluvatar também vão precisar de madeira, e eles ainda vão precisar de madeira, mesmo que os Ents estejam protegendo. Então, mas você vê essa relação de uma harmonia, que é o que os hobbits têm, e uma relação de desarmonia, que é o que os orcs têm, que por onde eles passam, eles trazem desolação e destruição. Enfim, eu acho que acabei falando demais, tá? Mas esse é um tema que eu acho moderno, mas um tema que eu acho relevante também. Acho que hoje em dia o Tolkien seria visto como sustentável, né? O cara sei lá, o eco-chato. Será que ele falaria no Instagram para proteger a natureza? E aí todo mundo ia ficar, ai, que chato. Mas é a base, porque quantos povos já foram destruídos, né? Tem as teorias, eu não sei ao certo
se hoje em dia isso já é comprovado, então é uma fonte desconhecida, tá, gente? Mas o Império Maia, né, sofreu muito com questões climáticas e enfim, sobre não conseguir ter o plantio porque tiraram mais do que poderia. Então, assim, não é uma coisa nova, né? Então, acho que é só você realmente ter esse respeito ali com todas as criaturas, e Tolkien consegue criar perfeitamente, né, cada arquétipo da sociedade nas raças dele da Terra-média. E, enfim, eu acho que esses são os valores. Na amizade, acho que a gente abordou bastante, o Luiz comentou sobre a questão do Sam, né, que eu acho que é o maior símbolo ali. E, então, acho que esses símbolos, esses temas aí que a gente mencionou, talvez sejam os mais importantes. Sensacional. Eu diria coragem também. Desculpa. Coragem? Eu falaria coragem, Você vê que assim, e a coragem deles parte pela esperança, parte por esse... eu não lembro agora aonde que ele falou isso. Eu posso estar citando errado, tá, pessoal? Mas um outro autor que eu gosto bastante é do Chesterton. Aproveitando que você está na Inglaterra. O Chesterton, ele tinha uma frase que eu acho que ele definia a coragem como a indiferença com relação a morrer manifesta através de um desejo de viver, alguma coisa assim. Era um negócio bem paradoxal que ele trouxe. Eu vou ver se eu acho depois, mas é justamente esse entendimento de que eu preciso lutar, eu preciso bater o meu pé, eu preciso fazer o meu dever, e esse dever, inclusive, ele passa também, ele também é um dos temas, porque você tem esses papéis de cada um. O Gandalf, por mais que ele seja um mago super poderoso, são raras as vezes em que ele efetivamente usa essa magia dele, esse poder, vamos dizer assim, quase divino, dado que ele não é um ser humano, né? Que ele usa isso, vamos dizer assim, para confrontar um Balrog, que é um demônio antigo que aparece lá, óbvio que não aparece lá, tá? Não é de graça que tá lá, mas é mais para falar, acaba sendo um confronto que tá além daqueles que eles estavam guiando. Então o papel dele é como um guia. Ele inclusive fala isso pro Saruman. Quando o Saruman cai, ele tem um momento, vamos dizer assim, de tentação, ele sucumbe a essa tentação. Nos filmes isso parece que o Saruman está se aliando ao Sauron, mas nos livros fica muito claro que na verdade ele quer ser um novo Senhor da Terra-média. Então ele está sendo um poder rival aos três. Ele é uma facção nova, vamos dizer assim, que surge. E o Gandalf fala para ele, não, mas nós viemos como guias. Eles, não, são idiotas, a gente não tem que ser guia, a gente tem que liderar. A gente não está aqui para dar o conselho de esperar eles seguirem e fazerem besteira. A gente está aqui para dominar sobre eles. Nós somos melhores. Se alia comigo. Então, assim, você vê que o Gandalf ele raramente usa porque ele entende qual que é o papel e qual que é o dever dele aqui. E o Frodo tem aquela relação com o Sam, porque o dever do Frodo é carregar o anel. Então não é para outra pessoa pegar o anel do Frodo e ficar ajudando ele nesse processo. É para as pessoas ajudarem o Frodo a carregar. E tem aquele momento que é um dos melhores discursos para mim. E nos filmes isso daqui ficou muito legal, que é aquele discurso final do Aragorn, que vai haver o dia em que a coragem dos homens vai falhar, mas esse dia não é hoje. Então, assim, isso para mim é muito pungente. Você tem, olha, enquanto houver desculpa, eu tô pulando de lá pra cá, tá? Mas tem o discurso do Boromir também, isso daqui também nos filmes, tá? Pra quem gosta. Aquele discurso dele, na hora que o Faramir tá lembrando de quando eles tomam os Gilead de novo, e o Boromir ele fala, aqui vai ser de novo uma cidade pra beleza, uma cidade de arte, uma cidade de canto, a cidade foi tomada de novo, então você vê que um soldado bom, um guerreiro bom, ele não é aquele que necessariamente odeia aquilo que está à frente dele, que ele está combatendo, mas é aquele que ama aquilo que está atrás. Então, o guerreiro ele quer proteger alguma coisa, ele quer salvar alguma coisa. Então, essa noção de dever, essa noção de cavaleirismo que a gente falou rapidinho lá dos Dúnedain, protegendo o condado, eles lutando de forma anônima, sozinhos, no relento, lutando contra aranhas e bestas, criaturas do mal. Nem necessariamente é exército aberto, mas você vê essa necessidade dessa proteção que salva os outros. Esse é o papel dessa coragem e desse dever. Então, não é ficar inerte ou ficar impassível frente ao mal e frente àquilo que destruirá aquilo que é bom, mas é você se posicionar também, ainda que isso signifique um último sacrifício da sua parte. Ju, alguma curiosidade ou fato da vida do Tolkien que você acha interessante da vida dele em si, de inspiração? Eu acho que você citou um muito legal. Você pode até falar de experiência aí realmente em UK. Por exemplo, você falou de Beren Luthien, né? De estar escrito no túmulo dele, e isso com certeza remete muito a ele e a Edith, né? Então, sei lá, algum fato interessante, curiosidade que você acha que te chamou a atenção na vida do Tolkien, que para você tem relevância, né?
Tem algum aí? Oh, tenho. Eu vou pegar uma curiosidade de algumas coisinhas que eu vi pessoalmente aqui. Talvez seja... Nossa, todo mundo sabe disso, Giana, mas tem as curiosidades ali, às vezes bobas ou simples, que a gente vê que fala, nossa, realmente faz total sentido, né? Então, Tolkien ilustrou, né, as obras dele. Ele começou ilustrando para os filhos dele as historinhas, né? Mas ele pintava, além das coisas, né, das ilustrações que ele colocava nos livros e que a gente tem até nas capas de alguns livros, ele pintava e desenhava muito bem, principalmente aquarela. E então, se ele nunca tivesse sido escritor, professor e, bom, as trocentas outras coisas que ele certamente teria alguma chance como pintor, porque ele é tão... acho que a principal característica, assim, dele é que ele era muito perfeccionista. Então, você vê, assim, como ele era meticuloso em cada coisa que ele se propunha a fazer. Ele era perfeccionista, mas ele, ao mesmo tempo... ele não era uma pessoa que também não assumia que errou. Porque, vez ou outra, Tolkien voltou às obras dele para refazer alguma coisa que ele tinha... Putz, vacilei, vou ter que voltar e escrever de novo. Ele super fazia isso. E aí eu fui na entrevista com o Trotter, rolou uma exposição aqui em Londres, na Biblioteca Britânica. E se chamava Mundos Fantasy Realms, seria Reinos da Fantasia, alguma coisa talvez traduzido assim. E lá, então, tinha alguns manuscritos do Tolkien, e tinha um em específico que eu fiquei assim, gente, para quem não é fã, não vai ver nada nesse manuscrito. Mas era um roteiro da dramatização da BBC Radio, que foi em 1950, alguma coisa assim, esse manuscrito, né? Então a BBC pegou O Senhor dos Anéis e queria adaptar para rádio. Então foi o primeiro podcast adaptado aí, dramatizado da BBC, e enviaram para ele um manuscrito com script lá para ele aprovar. E só que o pessoal da BBC escreveu tudo em letra cursiva, assim, à mão mesmo, porque não tinha computador, né? Mas tinha máquina de escrever. E aí o Tolkien escreveu assim, fez um círculo, escreveu, por favor, digite, e mandou de volta. Porque assim, ele falou, eu não vou olhar coisa que tá à mão. Então assim, ele era não vou dizer chato, talvez um pouco, e eu entendo ele, tá? Eu entendo. Então assim, curiosidade sobre ele desenhava, ele era perfeccionista, um pouco chato, mas ele também não tinha vergonha de voltar às obras dele. Então, eu comentei sobre a entrevista com o Trotter, porque ele comentou isso também, sobre a questão dele retornar às obras. E no próprio British Library eu vi uma ilustração do Gollum. Então, era um Gollum... Acho que o pessoal, quem nunca viu Gollum, gente, e... Quer começar a assistir, ou enfim, é uma criatura bem pequena, assim, e curvadinha, e enfim, como que vocês descreveriam Gollum? Pequeno, curvado, meio bem zoiudo, assim, que ele ficou muito tempo numa gruta. Que mais? Feio? Não sei, acho ele fofo também. Magro. Magro. Eu diria quase esquelético, né? Bom, só que o Tolkien nunca escreveu isso, gente. Antes, nas primeiras edições, ele esqueceu de descrever o Gollum. Aí ele mandou para a editora, para ilustração, e aí retornaram com uma criatura gigantesca na caverna. E ele tomou um susto, ele falou, gente, quem que é esse personagem? É o Gollum. Ele falou, não, o Gollum é pequeno. Não, você não falou isso. Aí ele, eita, eu não falei isso? Aí ele foi lá, viu no livro e falou... eu não falei, gente. E aí ele foi lá e editou o livro, a parte do Gollum, e falou, Gollum é pequeno. Assim, todo mundo fica... Mas assim, hoje em dia, Tolkien, se vivesse aqui e ele revisitasse a própria obra, será que ele seria odiado pelos fãs? Porque acho que com a nossa urgência de tem que ser tudo perfeito para ontem, Tolkien não ia
ter tempo de ficar revisitando, porque iam ficar enchendo o saco para ele publicar outra coisa, que é o que fazem com o George Martin do Game of Thrones. Então talvez o Tolkien tenha nascido no tempo certo, porque aí ele conseguiu revisitar toda a obra dele e colocar detalhes e repensar e vir com uma nova bagagem. Então ainda bem, né? Se não tem a gente, eu não, eu sou uma fã legal, gente. Mas tem uns fãs, desculpa esses fãs aí, mas vamos dar uma acalmada nos ânimos. Olha, essa questão do Tolkien ser meticuloso, né? Eu tenho que lembrar disso, né? Por exemplo, quando ele lê as Crônicas de Nárnia e fala: nossa, Lewis, Papai Noel aqui, meu, que coisa que é essa, né? Papai Noel no meio do conto. Então, ele pegava no pé, ele tinha essa chatice. Bom, ele enrolou o editor pelo menos 12 anos, né? E graças aí também ao Lewis, em certo sentido, foi publicado livros. Luizão, mas é no Árvore e Folha que ele demonstra bastante isso, né? A chatice, né, que ele tem. E claro, por ele ser um filólogo, ter todo o trabalho que ele tinha com as palavras, todo o cuidado, né? O nome não era apenas um nome, uma palavra não era apenas uma palavra, né? E essa questão da ilustração, Ju, me chamou muita atenção quando eu li o primeiro livro que eu li para o meu filho, mais assim, infantil, fora o Hobbit, vou dizer assim, foi o Senhor Boaventura. Vocês já viram o Senhor Boaventura? Eu não comprei, mas eu já vi. Tem a girafa ao contrário, a girafa gigante, o cachorro girafa, né? A girafa ao contrário, eu não lembro agora. E as ilustrações são dele, e são sensacionais, são fantásticas. Teria, assim, de fato, faria sucesso ilustrando. E também cartas ao Papai Noel. As ilustrações também são dele, né? E a editora, se eu não me engano, foi a HarperCollins, né? Ela fez aí uma edição sensacional, muito bonita, que dá para ver ali todo o trabalho minucioso que ele tinha, não só com a escrita, mas também com as ilustrações. O Cartas ao Papai Noel eram cartas de verdade, que ele escrevia. Sim. E botava na caixa de correio dele para os filhos irem pegar, como se o Papai Noel ou o Urso Polar estivessem respondendo as cartas. Então, ele travava a conversa de Papai Noel com os filhos dele. Então, assim, você vê assim, essa importância desse que ele dava para esse mito. Então, sei lá, acaba falando dele ser um pouquinho chato, com ele ser muito criterioso, mas você vê que em nenhum momento ele deixa esse amor de lado, ele aplica no melhor que ele consegue, né? Você falou para quem, sei lá, eu não sei quantas curiosidades, porque para quem tá ouvindo aqui o negócio de Tolkien, talvez já saiba mais curiosidades do que a gente, né? Mas fica indo atrás. Mas uma curiosidade que eu acho legal o Bar Bárbaro é inspirado no C.S. Lewis, que era um amigo dele, que tinha aquela voz grossa e falava do jeito mais retumbante. E desculpa, um tema que eu só voltando nesse negócio do tema, porque eu acho que é uma coisa bem, bem bacana, que eu não sei se a gente falou muito, mas o amor romântico, ele acaba tendo uma importância muito grande em algumas das histórias, e ainda que ele fique às vezes um pouquinho de plano de fundo. Então você vê toda a questão do Aragorn com a Arwen aí, você vê como que o negócio se resolve entre o Frodo e a Rosinha, na hora que o Sam e a Rosinha, desculpa. Então lá no começo o Sam, toda aquela coragem que ele precisava ter para falar com ele, ele não consegue. Mas pô, depois do cara ter ido até Mordor, ido pra morrer, lutado, salvado amigo dele, lutado com a Shelob, feito tudo aquilo, fala, não, agora eu posso chamar ela. Uma das coisas que é mais trágica na história do Tolkien, que pelo menos assim, pega pra mim, é a relação dos Ents com as Ent-esposas, porque elas sumiram, e eles não sabem pra onde elas foram. Então eles têm música e eles falam, já nem sei mais onde elas estão, nem sei mais como é uma Ent-esposa. Então, antigamente tinham entes aqui, a gente lembra deles aqui, mas eu não sei como é que elas eram, porque isso daqui inclusive até mostra que o Tolkien ele dá essa diferença, vamos dizer assim, entre uma personalidade mais masculina e uma personalidade mais feminina, porque elas estavam meio que criando jardins e os homens estavam indo meio que para a floresta largando, e eles aos poucos não foram voltando para casa, e elas sumiram. Então, sei lá, é meio trágico você ver que nunca vai ter uns entes e ninguém mais viu uma ente-esposa assim dentro das histórias. Você só escuta falar delas, mas elas não aparecem. Enfim, sei lá. Mas voltando assim, curiosidade sobre o Tolkien em si, o fato de que ele nunca terminou o Silmarillion propriamente dito, quem terminou foi o filho dele, compilou, e o filho dele participou do processo criativo, então ele lutou na Primeira Guerra Mundial e o filho dele lutou na Segunda, eles trocavam correspondência, perguntavam, olha, eu fiz tal coisa, o que você acha? Não, eu acho legal. Então o Christopher ele acabou tendo um papel muito, muito importante dentro da publicação, vamos dizer assim, desse legendário mais estendido do Tolkien. Foi um zelo muito bacana, assim, o que ele fez foi muito legal.
Foi assim, um filho pegando esse legado, esse bastão do pai dele e fazendo o que eles conseguiram fazer foi uma conquista absurda. Foi pro Christopher que ele falou justamente, faça o que você quiser depois que eu morrer com as obras. Foi pro Christopher. E o Christopher fazia parte dos Inklings, que era aquele grupo deles de leitura, de conversa, um julgava o trabalho do outro, e foi aí que, inclusive, assim, você falou do C.S. Lewis, que o encorajamento do Lewis para ele acabou sendo uma coisa fundamental para que ele fizesse as histórias. Então, assim, dizem, né, que ele começou a escrever o Hobbit na traseira de uma prova que ele estava corrigindo. Ele estava lendo a prova, virou, numa toca, havia um Hobbit. Aí, assim, você vê, o cara fazendo tudo isso enquanto ele corrigia a prova, dava aula, escrevia artigo científico, acadêmico, o cara era um monstro. No filme biográfico, que até agora também a gente não lembrou o nome do ator que interpretou, mas uma cena que me chama muita atenção é que ele tinha esquecido o livro, eu não lembro que livro, e todo mundo começou a dar risada, né? Quero ver o que ele vai fazer agora. Meu, ele ficou de pé, o ator, né, fica de pé interpretando ele, e recitou de cabeça, né, todo o texto que todo mundo estava com dificuldade para ler direto do livro. Ele, de cor, levantou e disse o texto todo. Eu acho que o Tolkien tinha essa capacidade também de saber, né, de decorar, de guardar de memória isso, né? Acho que é uma curiosidade legal também. Sim. E ele começou a fazer as línguas antes dele fazer as histórias. Então ele já bolava idiomas antes de ter as histórias prontas. Então, assim, esse processo criativo dele, assim, até por isso que ele demorava 15 anos. Não defendendo e não atacando o George Martin, mas faz quanto tempo que o Martin não publicou nada? Uns 8 anos que saiu o último livro dele? Aí a galera fica pé da vida mesmo. O cara tá velho, tá gordo, tem a chance boa dele morrer e não vai terminar a história. Espera aí desse final, né? Não, ainda tem acho que mais 2 ou 3 livros pra ele terminar. Mas enfim, a gente tira sarro, mas assim... Nova série e o filme, né, ele tá também por trás aí do filme da HBO, do Game of Thrones. Então, muito trabalho que ele tá fazendo, mas é... Mas enfim, mas você vê, esse negócio do Tolkien, ele começou uma história e era 15 anos pra fazer. Você até comentou do Narnia, que ele não gostava... Eu até vi esse artigo depois, mas foram falar que... Vi até um cara, eu não lembro aonde que eu li isso, mas, embora seja bem conhecido o fato de que o Tolkien não gostava de alegorias e por isso ele tinha um certo desgosto inicial pelo Nárnia e praticamente xingou o livro pro Lewis e desencorajou um pouco o C.S. Lewis na hora que ele estava escrevendo, mas fala que na biblioteca da casa dele tinham todas as crônicas que o Tolkien comprou para os filhos. Então, assim, essa versão dele, de alguma maneira ele reconheceu que havia uma coisa legal lá. Então... Não, sei lá, eu acho que não tenho muitas mais. Você já falou da coisa. Uma das coisas mais legais é ele se ligar com os personagens do Beren e da Lúthien, com a esposa dele, que eu acho isso uma coisa muito legal. E a esposa acho que era a paixão de adolescência / infância dele, e ele casou com ela. Ele falou que ia casar com ela e casou com ela. Vamos falar então sobre o impacto cultural sobre as obras do Tolkien em si. Eu acho que parece redundante a gente falar isso, mas as obras dele, de fato, influenciou a literatura fantástica moderna. Para você, Ju, por exemplo, influenciou J.K. Rowling, por exemplo, sei lá, né, uma literata de literatura fantástica moderna. E também a gente já começa a dar um passant aí para a gente finalizar nas obras cinematográficas, enfim. Para você, Ju, você acha que a literatura fantástica ela só é o que é hoje por causa de Tolkien? Uma boa porcentagem, né? Acho que todo mundo aí bebeu e bebe dessa fonte. Não tem como, né? Ele fez até a própria lance de criar idiomas, né? Isso é uma coisa que ele começou. Aí você vê o autor de Game of Thrones também criou lá, não com a perfeição do Tolkien, mas a gente assiste a série, tem lá o High Valyrian, enfim. Mas ele não... Foram linguistas que o ajudaram, né? Não foi ele em si. Mas, tirando isso, acho que tem a questão toda ali de como criar... Também muita parte da Eucatástrofe do Tolkien, sobre... Então, a Eucatástrofe
de que tudo tem aquele arco, né? Então, tudo tá ruim, então começa bem, aí depois fica tudo péssimo, aí você acha que vai ficar horrível, mas aí depois vem alguma coisa que vai salvar ali e tudo termina ok, tem um herói, tem heróis, né, no plural, e a redenção. Então, acho que isso a gente vê em Harry Potter, né? Crônicas de Nárnia também influenciou ali, né? Mas, assim, literatura moderna, né? A gente, nossa, na British Library, na exposição, fala muito sobre essa conexão com várias outras obras literárias. E como hoje em dia é basicamente bebendo dessa fonte, mas também outras inspirações, mas a base de tudo é o folclore e a mitologia, que Tolkien basicamente pegou de mitologia nórdica, aí teve lá também os celtas, ou anglo-saxão, então ele bebeu dessas fontes também, e esse é o ciclo, né? A gente vai bebendo de várias fontes. E é assim que se criam novas artes, né? E uma coisa interessante, que eu assisti uma palestra feita na British Library também, que se chamava Tolkien no século XXI. E um dos participantes foi simplesmente o ilustrador do Tolkien. Um adendo é que eu descobri nessa palestra que a arte original, uma das artes originais aí, do ilustrador foi roubada durante aí as exposições que ele fez parte, mas enfim. E também teve uma autora super famosa, Dimitra Fimi, enfim. Então, muitas pessoas que entendem muito de Tolkien, e eles pontuaram muitas coisas importantes sobre Tolkien, e que uma delas tem que ser que a literatura de Tolkien, ela não pode ser fechada e nem tocada. Então, eles pontuaram isso. Por quê? Porque, como outras histórias fantásticas, mitos e folclores, a Terra-média, que foi criada para ser uma literatura, uma mitologia da Inglaterra, também são parte viva da transformação cultural da sociedade, né? Ou seja, Tolkien é uma obra multicultural e multiplataforma, segundo esses estudiosos, que é uma coisa que acho que muitas pessoas poderiam ver de outra forma, né? Que a gente pode se inspirar, pode, né? Enfim. Então, acho que sim, para mim, se tornou uma obra base para outras que vieram e outras que vão vir, como uma mitologia mesmo. Então, acho que tudo, depois de Tolkien, teve uma grande influência e vai continuar tendo. Vocês estavam falando, eu estava lembrando, não sei se vocês já chegaram a ler, tem internet fácil para quem estiver ouvindo, teve um discurso que aquele... Acho que não sei se dá para falar que ele é um cartunista, mas ele é escritor, que é o Neil Gaiman. Ele fez aquela série do Sandman nos quadrinhos. Para quem gosta de quadrinhos, é muito legal, assim, é bem profunda a série também. E tem uma palestra muito legal dele, que o nome da palestra é 3 escritores que eu nunca deixei de ler. Ele fala do Tolkien, ele fala do C.S. Lewis, ele fala do Chesterton. No caso do Tolkien, ele fala que quando ele começou a ler o Tolkien, ele olhou e falou, ele leu O Senhor dos Anéis, ele falou, essa era a obra que eu queria ter escrito. Isso daqui é a métrica com a qual eu estou julgando o resto das coisas, basicamente. Então, assim, a influência do Tolkien foi tão grande que eu acho que é quase impossível alguém escrever alguma obra de fantasia, seja ela ambientada num contexto meio medieval, seja ela ambientada num contexto até espacial, e fazer uma saga espacial, que é o caso do Duna, por exemplo. Tudo hoje parece que, quando você faz, a métrica que é usada mas é melhor que O Senhor dos Anéis, não é? Como é que as coisas se comparam. O Tolkien ele não só virou a inspiração, como ele virou quase a métrica. E a métrica no máximo. Então, assim, como as coisas se comparam com o Tolkien, você vê se elas são boas ou não. E, assim, todas as influências que pegaram ele, a Jo já falou de mitologia nórdica, mitologia celta, você tinha até mitologia grega de alguma maneira. Fontes que ele pegava bastante também, assim, talvez não do personagem em si, mas dos temas, fontes bíblicas ele pegava muito, ele teve uma criação católica muito presente. Inclusive, até você falou da questão dos traumas dele, assim, o trauma com a perda da mãe dele, então ele tinha essa figura da mãe dele, figura de sacrifício, tudo isso era muito presente. E ele bebe de todas essas fontes anteriores a ele, é isso que faz o trabalho dele ser tão rico. Então é quase como se você pegasse e fosse destilando e tirando só a nata da nata da nata da nata de tudo que ele foi concentrando na mitologia dele. E todas as pessoas, de alguma maneira, o Levi falou da J.K. Rowling também, então ela bebeu muito de Tolkien. E ela mesma admite isso, e não é nenhum demérito você ter falado que você pegou de Tolkien. Porque o Tolkien pegou de muita coisa anterior e não tinha demérito nenhum. Embora ele fale, olha, existem esses paralelos, mas os paralelos são paralelos quase que acidentais, porque eu peguei
um tema ou outro aqui, mas a história no geral já estava no subconsciente dele, já estava na cabeça dele, e isso apareceria na história. E as coisas brotam. Então, você tem essa noção do sacrifício, da ressurreição de um herói e tudo, você pega isso daí na narrativa cristã, mas você pega isso de outras, ele faz, então você não tem aquela alegoria de que, tem gente que às vezes pega, o Gandalf é Jesus Cristo, porque ele morreu lutando contra o Balrog, e depois ele ressuscita num esplendor maior, e fala, não, para quem é cristão e tem essa visão, vai falar, não, o Gandalf é um tipo de Cristo, é um arquétipo, mas ele não é a pessoa de Cristo não está lá. Ele está contando a mitologia de um povo antigo, em essência. Todas as histórias dele, elas manifestam isso de alguma maneira, nas histórias, é claro, do Hobbit, das histórias do Silmarillion. Ele fez uma aposta com o C.S. Lewis de que o C.S. Lewis escreveu uma história de viagem espacial e o Tolkien escreveu uma história de viagem no tempo. E ele não completou a história dele, mas ele estava fazendo de algum jeito que um pai e um filho iam viajar para Númenor. Então, assim, para quem tem essa curiosidade, tem uma história inacabada dele que ele joga tudo para dentro desse Legendarium, tudo que ele pode vai parar no Legendarium dele. Mas isso era o quão presente isso estava na cabeça dele. E aí, para quem pega depois, vê que é possível você criar um mundo que tem uma criação a partir do zero, é possível, que nem a Ju falou. Às vezes, não era nem factível para um autor pensar numa língua própria para um personagem lá. E depois que um cara faz, depois que uma pessoa faz, poxa, então dá para fazer. É o que o pessoal fala, às vezes você tinha aquela barreira inconsciente de que ninguém vai conseguir correr tão rápido, ninguém vai conseguir jogar uma coisa tão longe, ninguém vai conseguir escrever uma história assim, assim. Quando a primeira pessoa faz, fala, opa, é possível, eu inspiro outras pessoas. Além dessas inspirações, na hora que a pessoa vai escrever a história, a inspiração do Tolkien como um formador de mitologia dentro da cabeça da pessoa, um formador de imaginação, é aquele... vamos dizer assim, é um pai literário para muita gente que lê essas histórias e fala, cara, eu nunca imaginei que isso aqui fosse possível, que legal, e a pessoa vai sonhar com isso, vai pensar nisso, vai refletir nisso. Vários ilustradores modernos de Tolkien não estavam vivos quando ele começou a história, e assim você vê, a história dele já acabou, você tem fãs e pessoas que brigam e se degladiam porque a pronúncia correta de tal palavra deveria ser essa, não deveria ser aquela, não estão falando do jeito certo. O elfo tal, na verdade, tinha uma personalidade mais assim, mais assado, o nome dele não faz sentido pra cá. Então, essa paixão que evoca, é uma paixão que só evoca numa coisa que é muito especial, que é o que ele fez. Então, além dos escritores e autores, os próprios fãs dele, as pessoas que nasceram décadas depois que ele morreu, que as histórias foram publicadas, essas pessoas já se apaixonam por essa narrativa, elas são tocadas por ela de uma maneira que é muito presente. Isso eu acho que não vai mudar nunca. Tem até, de novo, assim, eu estou falando do C.S. Lewis porque eu também gosto bastante dele, mas ele tem um livro que chama Sobre Histórias, em que ele faz várias resenhas literárias de várias obras diferentes. Ele faz uma curta do Hobbit e uma do Senhor dos Anéis. Na do Hobbit ele já fala, olha, pode ser cedo para falar, porque o Hobbit tinha acabado de ser publicado, mas eu acho que já dá para contar facilmente o Hobbit entre os clássicos da literatura. E vai ficar. Então, assim, o quão certo ele estava, né? Então é muito bacana você ver esse poder que a literatura, que as histórias em si têm nas pessoas. Essa questão da subcriação, né, de ser subcriador, está em Tolkien. Ele reconhece isso, né, de nós sermos realmente subcriadores. Essa questão realmente dos arquétipos, né, e isso era uma crítica que ele fazia para Lewis, por exemplo. Olha, Lewis, Jesus está muito em Aslan, né? Jesus está muito em Aslan. E ao ponto que ele coloca um pouco disso na obra dele, nos personagens dele, mas não da forma alegórica que Lewis colocava, né? Então, essa questão da subcriação e da partir da obra dele mesmo. Nós temos hoje também subcriadores, como o J.K. Rowling, o próprio o George Martin, né? Fizeram aí uma pergunta para ele, tem um vídeo dele rolando sobre a comparação que fizeram com ele e Tolkien, né? Ele, de certo modo, se sente privilegiado, por outro modo não, mas a gente percebe que, de fato, a literatura fantástica moderna, ou a literatura fantástica em si, né, pós-Tolkien e antes de Tolkien é outra coisa, a gente consegue reconhecer isso. Gente, a gente está chegando ao final, mas acho que dá para a gente falar rapidamente das nossas palavras finais, emendando sobre as adaptações cinematográficas, né? Eu sei que vão ter muitas críticas, eu acho que as críticas que eu tinha sempre visto anteriores eram ao Hobbit, né? As adaptações quanto ao Hobbit não terem ficado tão boas. A gente já falou aqui dos primeiros filmes, que de fato são os melhores, né? Mas eu queria a percepção suas, assim,
né, sobre as adaptações cinematográficas. Que vocês acham, como elas foram aí feitas, elaboradas, enfim, apreensões suas aí normais, não precisa ser de especialista, mas apreensões suas de um leitor e, claro, e também de quem aprecia cinema, né, Ju? Vamos lá, começando por você. Então, a gente já falou da adaptação do Peter Jackson e que acho que uma coisa que eu queria falar para conectar é que em toda época que um lançamento acontece, acho que a primeira impressão, a primeira reação, na verdade, é ter 8 e 80. Então, vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar, não tem um meio termo. Só que na época do Peter Jackson não tinha Twitter, não tinha X agora, né? Não tinha a internet tão participativa, mas rolou hate também naquela época. Então é curioso que hoje as obras sejam vistas como, nossa, é a referência de adaptação de Tolkien, mas que também sofreu hate por uma parcela dos fãs, né? Então eu tô falando isso só porque, claro, que a gente vai falar sobre adaptações do Hobbit, que a gente sabe os defeitos que tem, né? Acho que eu gosto, porque eu gosto de ter qualquer vestígio de eu poder adentrar a Terra-média. Mas não foi fiel. Não. E muita gente também não é na vida. Mas não foi perfeito, e você também não é. Então, eu acho que eu só quero uma coisinha pra me agarrar, sabe? A conseguir ter um pouquinho da Terra-média ali. Mas é lógico que tem os defeitos. Eu não gosto do jeito que o Peter Jackson adaptou. É tudo muito artificial. Não gosto da inserção ali do arco dos orcs ali. Achei que não foi legal. Então, assim, eu não odeio, porque é o que eu falei. Eu acho que qualquer esperança para eu adentrar a Terra-média, mas tem coisas muito legais também no Hobbit. Eu gosto muito da batalha que Saruman, Elrond, Galadriel e Gandalf estão juntos. Aquilo é fantástico para mim, visualmente falando. Assim, no caso do Hobbit, eu tenho um amigo que chama Thiago, que ele deu a descrição dele foi bem sucinta, mas ele falou, o Hobbit teria sido ótimo se tivessem sido 2 filmes ao invés de 3. Uhum. O Hobbit, ele falou e eu concordo plenamente com ele, parece que o livro em si não dava o material necessário da forma como é feito no cinema para você ter 3 filmes. Então, dava para ter cortado muita coisa do segundo filme e terminado ali no segundo filme. O terceiro filme, eu acho que o problema que o pessoal não gostou foi na desolação de Smaug, Smaug termina. Aquela final foi muito marcante, ao mesmo tempo que ele foi muito decepcionante. Porque aquela fala final, eu sou o fogo, eu sou a morte, ficou. E aí você, beleza, agora vai, tela preta. Você, não, cara, agora eu vou ter que esperar. Pra quem foi no cinema e teve que esperar 3 anos pro Smaug morrer em 10 minutos no terceiro filme, isso foi meio chato, assim. Então, assim, o Hobbit teria sido muito mais legal se tivesse sido 2 filmes. É uma questão quase de produção, não é nem tanto questão da história em si. Porque se você for ver, com exceção de algumas coisas que deram um foco muito maior para os elfos, o Hobbit, no geral, pareceu ser um negócio até um pouco mais fiel. O design dos anãos não ficou tão parecido com o dos livros, mas na trilogia do Peter Jackson também não tinha ficado tanto. Então, assim, você vê a própria forma o estilo do Gimli, ele é diferente do que seria um anão no livro. Ao mesmo tempo, você vê, assim, tem coisas bacanas nos dois, mas, sei lá, quando eu falo do Senhor dos Anéis, eu falo, putz, eu quero voltar pra Terra-média, eu via cinema, via filmes, eu sempre volto pra primeira trilogia, eu raramente volto pro Hobbit. Então, assim, não é necessariamente que você fale, putz, eu detesto os filmes do Hobbit, mas é o tipo de coisa que, sei lá, eu falo como fã, tá? Não é crítico de cinema em si, quem discordar, tudo bem, não tem problema, mas é mais falando que a trilogia ela acaba tendo uma primazia maior, porque a forma como ela foi feita, eu acho que ficaram filmes melhores. Mesmo quando eles divergem do material original, você vê que o espírito ainda tá lá de alguma maneira, e ele tá feito de um jeito em que as pessoas, putz, é pra cá que eu volto. Ainda mais na versão estendida, assim,
meio raro você ver a pessoa falando. A galera geralmente reclama quando o filme tá muito longo. No Senhor dos Anéis a galera reclamou porque tava muito curto. Então agora são 10 horas de filmes. A Ju falou que ela assiste a trilogia pelo menos uma vez por mês. Eu achei que ela ia falar, não, eu vejo pelo menos uma vez por ano, toda a trilogia do Zé. Não, uma vez por mês o negócio é. Não, é tipo assim. Não, às vezes não é a trilogia, às vezes é pelo menos, vai, 2 filmes ou um. Mas aqui é um lance que às vezes, quando é o meu. O pessoal fala, né, a expressão comfort movie. Então, é o seu filme que você precisa ali do confortinho. Então, sei lá, uma vez por mês eu pego e falo, eu vou assistir Senhor dos Anéis. Porque eu tenho isso com Harry Potter também. Então, só que faz tempo que eu não assisto, assim, Harry Potter como comfort movie. Eu tô mais pro Senhor dos Anéis, ultimamente. Sei lá. Preciso confessar que eu também tenho, Ju. Eu também tenho. Eu acho que pelo menos uma vez por mês eu assisto um Senhor dos Anéis. Olha... Harry Potter, o meu filho, que é fãzaço também, a gente tava maratorando de sexta até ontem. Pra vocês terem noção. Ele gosta. É legal. E é assim, ele a cada 2 meses, 3 meses, acho que em um ano, eu não sei quantas vezes a gente já maratonou as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Senhor dos Anéis. E assim, sabe, eu não sei, mas tem que ter. A cada pelo menos 3 meses, 2 meses tem aqui em casa. Eu me sinto muito Não, isso é super legal. Assisto, sabe? Tipo, às vezes eu coloco um pouco antes de dormir, sabe? Quando você tá prestes a pegar no sono, mas você não tá conseguindo engatar. Aí eu coloco e falo, puta, agora eu relaxei, ó. Dá pra dormir. Da hora, eu tô em casa, sabe? Sei. É isso aí. Mas o bom é que você ainda tá vendo de qualquer forma, né? E tá... Exato. E fica lá, e você sonha com o Senhor dos Anéis, você sonha que você tá no condado. Não, eu tava na fase do audiobook, aí eu coloquei Hobbit pra dormir. Cara, eu sonhava. Várias histórias, assim, que você faz fanfics, assim. Sonhei com Gollum, assim, na caverna, e eu era o Bilbo, enfim. Você conseguiu adivinhar as coisas dele? O duro é você fracassar e você sonha com... Não teve isso. Foi só... Não? Você só sonha que você tava lá. Eu tava lá, mas o Gollum queria me bater. Foi só, não teve a parte... Respondendo mais, assim, talvez voltando, devolvendo um pouquinho pra Ju, a minha questão com o Hobbit é um pouco essa. Eu vejo que são filmes que, na época que saiu, eu até gostei, eu não achei o filme horrível, vou detestar o filme, mas eu vou dizer que não foram filmes que me marcaram da mesma maneira que a trilogia marcou, embora, diferente da trilogia, eu tenha ido ver todos os Hobbits no cinema. Acabou ficando menos. E alguns personagens até fizeram legal. Pra ser honesto, eu até gostei do personagem do Azog, eu achei que ele ficou imponente lá, um tenente imponente dos orcs lá no combate. Teve os momentos legais, eu gosto bastante do Martin Freeman, que é o ator que faz o Bilbo também. Acho que ele consegue passar tanto aquela pegada, ele consegue passar aquela transformação do Bilbo como sendo mais receoso, um pouquinho mais covarde, mais não quero dar o passo aqui, eu quero voltar pra minha casa o tempo todo, pra depois ser no final um cara que tá ansiando a aventura, tá querendo voltar e tá querendo ver e tá se maravilhando com tudo que ele tá vendo. Mas, sei lá, eu achei que esse foi um pouco do problema. Eles colocaram algumas coisas que... O problema não foi eles terem colocado coisas a mais, o problema foi eles terem colocado coisas que a princípio não agregaram muito e tiraram o foco dos anãos, que deram o foco lá no romance da Tauriel. Colocaram o foco na Tauriel, o romance dela com o Kili, colocaram um foco no Legolas, que até... Se o Legolas tivesse feito uma cameo lá, só aparecido rapidinho, junto com o Thranduil, naquele momento que eles estão na prisão dos elfos, putz, tava ótimo. Você mostrou que o personagem tava lá, você já faz esse link, a galera que viu vai lembrar. Não precisava ter tido ele sendo praticamente o ponto focal de alguns momentos nas batalhas, entendeu? Sei lá, acho que tirou do desenvolvimento dos outros personagens. Aí você ficou sem saber o nome da... Sei lá, eu falo por mim. Se eu não lesse os livros, eu não ia saber o nome da maioria dos anãos. Eu só ia lembrar o do Thorin, eu ia lembrar o do Balin, eu ia lembrar o do Kili e do Gilly, e ia lembrar o nome do Bombur, que é o gordo. Que marca um pouquinho, mas só. Sim. Não, sei lá, isso sou eu, pelo menos. Eu não sei se acaba sendo algo que vocês passaram também. Não, concordo. Luizão, série Anéis de Poder, e aí? Quais são os hates, quais são as coisas boas? Luizão, não sei se você comentou de ter assistido a primeira temporada, não me lembro se você assistiu nenhuma. Eu não assisti nenhuma dos Anéis do Poder, por incrível que pareça. E a minha questão com Anéis do Poder, na verdade, assim,
Eu não assisti porque o Yamarino ele acaba indo na minha igreja, então eu tenho algum contato com ele, e ele é um cara que eu conheço que é fãzaço de Tolkien também. E assim, quando você fala de Tolkien, tudo bem, a questão visual da série, do filme pode ser super bacana, mas você vai falar, cara, a história ficou muito legal. É o que eu esperaria ouvir de alguém que gosta de Tolkien e falando da história de uma história da Segunda Era. E o único elogio que ele fez foi, cara, visualmente tá muito bacana. Aí eu meio que entendi, falei, tá, então ele não curtiu muito a história. Sim. E na época eu tava numa correria enorme no meu mestrado também, aí eu falei, putz, não dá pra ter esse... Eu não lembro se a Amazon A Amazon tava fazendo aquele esquema que ela lançava 3 episódios de uma vez e depois lançava semanalmente, né? Eu falei, putz, eu não tô com 3 horas livres pra ver um negócio que eu acho que não vai estar tão bacana. Eu não sei se melhorou depois, mas meus qualmos com a série tava um pouquinho isso, assim, E uma coisa que eu vi, na verdade, essa daqui eu vi por cima, eles... No que eu entendi pela leitura dos livros, eu acho que todo o arco de Númenor até o momento não estava muito legal, assim. A briga de Númenor e toda aquela querela deles, que é o negócio que a Ju até falou. Essa sina do ser humano de morrer foi o catalisador que motivou Númenor a se rebelar, e não parece ser isso que está acontecendo em Númenor. Estavam com uma briga lá que, sei lá, meio que migrar. Eu vi que botaram umas migrações assim, botaram um Alfarazon naquele começo, ele deveria ser o último rei de Númenor, fez a batalha final, querendo tomar a Terra dos Deuses e ter a imortalidade dos homens, ele acabou destruindo Númenor e fazendo a Terra, inclusive, ficar... Na época lá a Terra era plana e virou redonda até. Então, sei lá, eu acabei não vendo. Então eu não tenho muito mais pra falar da série, tá? Então, assim, você esperava que eu estivesse batendo ou elogiando a série... Infelizmente não vou conseguir agregar aqui porque eu não vi. Não, Ju, você foi assistir agora na segunda temporada, que eu vi lá, foi a estreia de alguns episódios, ou você foi na primeira que você teve a oportunidade? Eu não me recordo. Eu fui assistir o último episódio da segunda temporada aqui em Londres, porque eles disponibilizam ingressos assim de graça para qualquer pessoa que quiser assistir, só que você tem que ser muito rápido. E aí rolou num cinema aqui com os atores, foi o ator que faz o Celebrimbor, o ator que faz o Estranho e a que faz a Poppy. E, nossa, todos... E os showrunners também, né? Todos muito simpáticos, então teve Q&A, né? Perguntas e respostas com os atores e showrunners. Então foi bem interessante. Foi muito melhor ter visto no cinema. Assim, o áudio foi incrível, assim. Porque visualmente, como o Luiz falou, muito, muito legal. Muito bonito, né, de se ver. Eu acho que eu tenho sentimentos mistos com Anéis do Poder. Assim, eu sinceramente, eu sou uma fã muito de boa. Porque eu gosto, mesmo exemplo do Hobbit. Mas eu também não sou, se alguém me perguntar, é fiel? Não, tem coisa que não é fiel. E tem coisas problemáticas mesmo, até visualmente falando. Então, Númenor, como o Luiz falou, não é um núcleo que me agrada. Eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais no quesito de enredo mesmo. Acho que tem coisas muito falhas. E a pior atuação, a pior figurino, caracterização é de Númenor. Acho os diálogos fracos, muito... parece uma coisa meio... Quase telenovela. Diálogos fracos, acho que é isso. Agora, em compensação, a parte de Khazad-dûm é minha favorita. Também gosto muito dos pés peludos. Mas os anãos, achei que eles conseguiram transmitir muito o espírito anão. E descrito ali nos livros e tal. Claro que, nossa, poderia ter feito de tal jeito. Mas eu achei muito bonito. Incluíram algumas coisas também, mas que acrescentou, não foi assim vou colocar ali um romance aleatório, que nem foi no do Hobbit, embora, enfim, que nem o Luiz falou. Mas também tem coisas legais, achei a criação, ter visto ali os pés peludos, acho que ali é o ponto de retorno a Tolkien, para mim. Porque tem aquela magia, aquela inocência, aquela relação com a natureza. Então, eu gosto disso. As músicas, a trilha sonora, acho que é bem Tolkien, bem Peter Jackson. Acho que eles fazem esse uso. E o Luiz falou, será que melhora na segunda? Eu achei a segunda melhor.
Embora tenha algumas coisas que eu não gostei, mas acho que, não sei, não queria dar spoiler aqui, mas mais especificamente, algumas explicações que eu achei muito rasa, assim, tipo a explicação de quem é o estranho. Achei que ficou um pouco bobo, talvez, mas também não tiro crédito daquilo que ficou bom, sabe? Eu acho que dá pra você gostar de algo e fazer críticas, né? Mas não precisa odiar por completo, porque eu acho que tudo quando tá sendo lançado, foi que nem o Peter Jackson, né? Ali. Quando tá sendo lançado, todo mundo vai em cima, mas daqui uns anos você vai olhar, pode ser uma porta de entrada para muita gente que tá assistindo agora e vai pegar o livro para ler Tolkien. Então, acho que sempre é favorável você fazer uma adaptação. Acho que as obras, como os especialistas de Tolkien falaram, né, não é uma obra intocável. Ela pode ser mexida com sabedoria, ou pode ser servir de inspiração. Como Tolkien bebeu de fontes, ela também pode servir de inspiração. Então, eu acho que a segunda temporada entregou mais o espírito Tolkien. Mas, novamente, coisas a serem melhoradas, como tudo aí na vida. Só uma coisa, eu escutei um pessoal que não gostou da série, mas não gostou nem um pouco da série, eles elogiaram pelo menos a aparência dos Ents. Eles falaram, tem os momentos que os Ents aparecem na segunda temporada, que eles falaram que os Ents ficaram muito legais. E esse pessoal que, de novo, detestou a série, falou, olha, os Ents ficaram melhores do que na trilogia do Peter Jackson. Ficou assim, do ponto de vista ser... dos Ents. Tiveram as Ents esposas também. O diálogo que rolou foi bem marcante, foi bem bonito de se ver. Assim. Eu fiquei super emocionado nesse diálogo dos Ents com o Arondir. Uma das coisas que eu mais gostei também foi dos Anãos. Eu acho que os Anãos, a trilha sonora também, na parte dos Anãos, ficou muito legal. Ficou bem legal mesmo. Realmente tem as minhas críticas, algumas coisas que poderiam ter sido explicadas melhores, concordo, sem dar o spoiler para quem ainda não assistiu, né, sobre a revelação de quem é o estranho, poderia ter sido melhor. Os Pés Peludos também, desde o início. Os Pés Peludos eu sempre gostei desde o início, a forma que eles foram colocados, apresentados, enfim, até os atores mesmo, né, que estão interpretando. Gente, chegamos ao fim. Inclusive, acho que o do Gollum que tá para sair é o Peter Jackson que volta no Gollum, né? Ou não? Não sei se eu acho que é o ator que faz o Gollum que vai dirigir a série. Isso, né? O ator que faz o Gollum. Isso. Então, vamos esperar que tem também, quem sabe, vem aí uma coisa muito boa. Gente, muito obrigado. Quero só deixar aqui antes, se vocês têm alguma indicação de leitura para fazer sobre Tolkien, eu sei que a gente já falou aqui das obras como um todo. Queria saber se vocês têm aí alguma indicação. Tem aí, Luizão, alguma indicação de leitura que você deixa aí para os nossos ouvintes? Além do Silmarillion, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, da Queda de Gondolin, do Beren e Lúthien, dos Filhos de Húrin, da Queda de Númenor, dos Contos Inacabados. Tem um... Se alguém quiser entender um pouquinho mais como é que funcionava a cabeça do Tolkien, de novo, entre todas essas coisas que ele fazia, ele também respondia muitas cartas que o pessoal mandava para ele. Então tem esse livro das cartas de Tolkien, que ele toca inclusive em vários desses temas. E assim, só toma um cuidado quando for ler de pensar que você precisa desse livro para você entender ou para você ter alguma noção do que está nos livros dele. Não é assim que funciona, tá? Então ele não vai te falar, olha, tal coisa é tal coisa e ponto na maioria dos casos. Ele fala, olha, faz sentido que seja, realmente. Eu acho que eu não tinha pensado nisso e depois pode ser. Por quê? Porque ele estava compondo uma história, não para, que a gente já falou, não para ser uma alegoria, mas para ser uma história propriamente dita. Então, entender a cabeça dele é legal, você pode ter alguns insights legais quando você for ler, fazer algumas conexões, mas não é primordial. Mas é bacana você, para quem tiver curiosidade, é bem legal. Um outro... Esse livro acho que só tem em inglês, eu não sei se vocês já leram também, chama The Ring and the Cross, que é basicamente um livro que basicamente são debates sobre a visão, pessoas de visões diferentes, então são acadêmicos debatendo, então são artigos acadêmicos lá. É acadêmico, mas é bem acessível, tá, pessoal? Não se sintam descorajados, não.
mas é basicamente discussões sobre as referências e sobre a cosmovisão que está presente dentro do Senhor dos Anéis. Então você tem pessoas, acadêmicos, discutindo sobre, tem mais influência cristã, tem menos, tem mais influência pagã, tem mais influência desse, tal evento, olha como a gente extrai isso daqui, daquilo. Então você tem visões diferentes lá dentro, visões que são conflitantes entre si, porque é um debate que está rolando. Então é um livro que basicamente são debates acadêmicos. Se alguém tiver interesse, eu acho que vale a leitura, tá? Recomendo bastante. E, assim, leitura de fantasias no geral. O Tolkien, ele tem aquele livro da Árvore da Folha que ele fala bastante sobre essa importância da fantasia, sobre mitos, sobre história, sobre essa questão da subcriação. Para quem tiver curiosidade, gosta de contos de fadas também, o Tolkien ele não via contos de fadas como sendo um material infantil, ele via como sendo uma coisa que era para todos, depois foi relegada para as crianças, porque os adultos meio que cansaram, mas não precisa ser necessariamente o caso. A maioria dessas histórias, elas eram histórias que adultos contavam também. Então você tem aqueles livros coloridos do Andrew Lang, tem na Amazon, acho que o azul e o vermelho de uma edição mais moderna. Tem o George MacDonald, que foi um cara muito importante também de fantasia para vários autores. Ele tem aquele livro da Fantastis, que pode ser meio maçante, não é tão pode ser meio chato para algumas pessoas, mas acho que vale a pena ler. Tem A Princesa e o Goblin, que é um livro muito legal também. Ele parece meio infantil, mas não é, bem legal. É um clássico de fantasia, e o Tolkien, C.S. Lewis e vários desses autores de fantasia gostavam bastante. Acho que é isso. Bom, para você, Ju, uma indicação aí, leitura, que você fora as obras dele, alguma coisa? Eu acho que vou indicar 2. Um que eu acho muito gostoso de ler, bem simples para quem quer ter acesso a Tolkien e ter uma leitura gostosa, assim, de aventura e dragões, que é o Mestre Gil de Ram, que eu acho muito gostoso de ler. E tem um que eu não li ainda, então não é uma indicação, seria uma... Vou passar esse conhecimento aí de que quando eu assisti a palestra, um dos palestrantes é um autor que escreve sobre Tolkien, e chama Tolkien no século XXI e o significado da Terra-média nos dias de hoje. Eu fiquei super curiosa para ler, e então não é uma indicação, é mais passando essa dica que eu ouvi. E quem lê e quiser me contar se vale a pena, por favor, mande aí no @Jusonsim, que eu vou gostar de saber. E aí eu me animo também de comprar, porque é tanto livro, e eu vou esperar um pouco. Olha, a minha indicação aqui vai ser biográfica também, mais biográfica fora as obras dele. Vou indicar um livro do amigo meu, que ele escreveu, do Igor Gaspar. Ele escreveu com a Gabriele Gregensen, que é a tradutora oficial do Lewis aqui no Brasil, né? Ela traduz pela Thomas Nelson, tá? Vou mostrar aqui, não sei se vocês já tinham visto. É os Inklings, né? Que legal. O grupo literário de C.S. Lewis e J.R. Tolkien, Igor Gaspar e Gabriele Gregensen, eles escreveram, né? Um amigo meu aqui do Brasil. O livro não é muito grande não, editora Trintas, mas é muito bom, né? Um livro muito bom. Eu acho que não tinha no Brasil aqui um livro falando só sobre os Inklings, né? Acho que não tinha. Da HarperCollins, Tolkien e a Grande Guerra, eu li, muito bom, da HarperCollins, tá? Aqui uma outra edição capa dura, muito boa. E dessa mesma editora, Trinitas, estou indicando livros diferentes que vocês também já indicaram, aí alguns diferentes. Um Hobbit, um Guarda-Roupa e uma Grande Guerra. Aqui um Hobbit, um Guarda-Roupa e uma Grande Guerra, do Joseph Loconte, né? Muito bom, livraço, vou deixar aqui também. Essas dicas que o Luiz e a Ju deram, eu vou deixar também na descrição desse episódio. Ju, onde a gente te acha? Quais são aí? Onde você está nas redes sociais? Você tem blog? O que você tem aí para falar para a gente, para quem ouviu você aqui hoje e quer continuar seguindo a Ju, quer saber o que a Ju está fazendo? Fala aí para a gente. Me sigam, por favor. Muito obrigada pelo espaço e muito obrigada também por essa troca, que foi muito legal. Espero que o pessoal também tenha curtido. E para quem quiser acompanhar, é @Jusonsim no Instagram, TikTok e YouTube. E para quem quiser também ouvir meu podcast, eu comecei agora.
Não sei, agora eu não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio. Estamos em novembro. Mas aí eu lancei meu primeiro episódio, chama Rei Ju, e um ponto de exclamação. Eu falo sobre minha vida aqui em Londres, cultura, história, e sempre atrelando a fatos de Londres e ao que eu vivo também. E eu também eu tenho meu blog, que é jusonsim.com, e quem quiser um roteiro personalizado do Reino Unido, para quem quer viajar para cá, e ensaios fotográficos, é só falar comigo também. Muito bom. Gente, inclusive o link do podcast da Ju, vou colocar na descrição. Muito obrigada. Está muito bom. Eu ouvi o app, está muito bom, né? Obrigada. Comentei isso com a Ju, está muito legal. Então você tenho certeza que vai gostar. Então, Ju, muito obrigado. Agradeço muito a sua presença aqui. Luizão, e aí? Muito obrigado também. A gente acha o Luizão em algum lugar ou não? Como que tá? Putz, só me acha na minha casa, eu não tenho rede social. Se me achar na minha casa, eu vou ver algum problema, imagina. Não, mas eu não tenho redes sociais nenhumas, eu vim aqui convidado pelo Levi, a gente acabou se conhecendo porque estamos gravando um outro podcast sobre literatura. Então, o nome é Literatos, acho que ainda não lançou o primeiro episódio. Então, podemos fazer o jabá dele, porque acho que já esse mês ele deve estar aí, né? Para quem tiver curiosidade, a gente está abordando vários temas. A gente já falou sobre Otelo, já falamos sobre Senhor dos Anéis também, fizemos um beabazinho do Legendário do Senhor dos Anéis lá. Falamos sobre... Que outros que a gente já falou? Agora deu um branco. Até a gente vai gravar Dom Casmurro, acho que daqui a 2 semanas. Mitos fundantes, falamos sobre mitos Falamos sobre contos de fadas. Então esses mitos fundamentais aí foram basicamente a história de Homero, lá da Ilíada, a gente falou de Odisseia também. Enfim, foi bastante coisa. Ainda tem mais por vir, mas acho que ainda não saiu. Mas acho que é isso, pessoal. Acaba não sendo muito acessível aqui, porque eu preferi... Assim, até antes da pandemia, mas por conta de, vamos dizer assim, muitas brigas em redes sociais, eu preferi me abster e eu deletei tudo que era rede social que eu tinha, eu saí já faz uns 8 anos e vocês podem até falar que eu tô perdendo muito, mas eu não sei porque eu não tô vivendo isso. Então, como eu não trabalho com redes sociais, eu acabo tendo esse luxo de poder ficar fora, mas para quem trabalha eu sei que acaba sendo uma ferramenta muito útil, muito bacana, não desmereço quem tem redes sociais, eu só preferi sair. Tudo bem. Muito obrigado novamente pelo tempo que vocês expuseram aí, Ju, Luiz, brigadão mesmo. Eu tenho certeza que deve ter acrescentado muito aí para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo. Se você gostou desse episódio, então, né, sobre Tolkien, sobre o bate-papo, foi um bate-papo muito leve, muito legal aqui. Compartilha, envia aí para os seus amigos, para os seus grupos, e tenho certeza que eles também vão gostar. Obrigado, Ju. Obrigado, Luiz.